Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia e esse é mais um vídeo do Passaporte na Mão. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar em 5 passos como fazer uma viagem bem legal e tendo um orçamento limitado. A primeira coisa a se fazer é ter um planejamento prévio. Então, a primeira parte é definir o seu orçamento, ou seja, estabelecer limites de gastos. Então, primeiro você tem que pensar quanto que você quer investir na sua própria viagem, para depois sim começar a pensar em destinos, onde você vai ficar, o que você vai fazer, esse tipo de coisa. Então, quando você coloca um limite máximo, quero gastar no máximo tanto, tenho uma ideia de gastar tanto, provavelmente eu vou gastar no mínimo tanto. Quando tu coloca mais ou menos alguns valores e começa a pensar em valor, você já começa a delimitar uma viagem. Por exemplo, quero gastar 10 mil reais numa viagem de até 7 noites. Eu já posso descartar Japão, por exemplo. Eu não vou gastar 10 mil, eu vou gastar muito mais que isso, porque só uma passagem para lá provavelmente já vai ser isso, ou até mais. Claro, às vezes alguma promoção você consegue por menos, mas tá. E a hospedagem, e o visto, e a alimentação, e as atividades, todo esse entorno, eu sei que eu provavelmente vou gastar muito mais do que 10 mil. Então, eu já posso excluir essas opções. Então, quando você coloca um valor, você já consegue imaginar para onde você consegue ir, e você já consegue filtrar melhor. Porque o mundo é uma infinidade de lugares, e com certeza conhecer a maior parte deles deve ser incrível, todo mundo deve querer, mas o problema é justamente o orçamento. Se você quer viajar de forma econômica, primeiro pensa no teu orçamento, quanto que você pode para ser mais assertivo. Além disso, você precisa escolher um destino econômico. Então, geralmente você vai ver da onde que você está saindo, né? Onde é que você mora e qual seria um destino com um bom custo-benefício para você. Por exemplo, eu moro em Santa Catarina. Às vezes, se eu quero fazer uma viagem mais em conta, eu consigo pensar em Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, talvez se eu pegar e ir de carro até Gramado, eu não gasto com passagem aérea, por exemplo. Tudo bem, Gramado é uma cidade cara, mas se eu não gastar com passagem aérea, eu economizo, né? Então, tem várias coisas que você pode pensar. Agora, por exemplo, se você mora no Nordeste, para você fazer uma viagem pro Nordeste, é fácil. Às vezes você pega um carro e rapidinho você tá em outra cidade super turística. Mas para quem mora longe é mais caro, mais trabalhoso. Então você tem que considerar onde é que você tá e quais são as opções com melhor custo-benefício, levando em consideração, claro, hospedagem, passagem aérea, alimentação e etc. Outra coisa que você precisa ser é flexível com as suas datas. Por exemplo, datas comemorativas, feriados, época de férias, férias escolares, fins de semana, às vezes os melhores horários. Geralmente o pessoal gosta de chegar cedo no destino e ir embora mais tarde. Vou pro Rio, vou ir numa sexta de manhã, voltar domingo à noite. Muita gente quer fazer isso, certo? Quanto mais pessoas querem fazer exatamente aquilo que você está pensando em fazer, pode esperar. Provavelmente o valor vai subir porque é muita demanda para aquelas ofertas. Então o valor tende a subir. Quando você consegue achar uma baixa temporada, você consegue ser flexível com datas, horários, estações do ano, épocas. Se você vai numa baixa temporada, vou fora de um feriado, vou numa época mais de chuvas, vou no meio da semana, alguma coisa assim. Geralmente a procura por esse destino, por essa viagem é muito menor, então com certeza as hospedagens, a companhia aérea vai oferecer um valor menor por aquilo ali. Então, por exemplo, quero uma passagem super promocional pro Natal, pro Ano Novo, esquece, Ano Novo é a época mais cara do ano. Então provavelmente os preços vão estar caros. Não tem promoção de Ano Novo, todo mundo quer viajar no Ano Novo, então você já tem que imaginar, quer preço bom? Você não vai pensar em Ano Novo, você vai pensar em baixa temporada. A segunda coisa seria economizar em passagens aéreas e hospedagens. Então tem várias dicas aí pela internet, eu não vou ficar aqui dando essas dicas no vídeo porque isso ficaria muito longo, mas a gente sempre dá dicas no nosso Instagram e aqui no YouTube a gente também recorrentemente vai estar dando algumas dicas. Mas, por exemplo, às vezes se cadastrar em algum site promocional, alguma coisa assim, na companhia aérea e receber por e-mail, SMS, alguma promoção, é uma boa opção de conseguir achar passagem aérea. Também tem alguns mecanismos de pesquisa bem legal para você conseguir encontrar datas que os valores estejam mais interessantes.
Além disso, também tem opções de companhias low cost. Então, por exemplo, em vez de ser aquela companhia tradicional que você pode levar várias bagagens, escolher o assento, isso, aquilo, tem algumas companhias que têm essa proposta de oferecer passagens mais baratas, mas que daí tiram alguns benefícios. Às vezes você não pode levar bagagem, só mochila, esse tipo de coisa, mas você já consegue economizar logo aí. Também a questão de escalas, né? Às vezes você precisa trocar de aeroporto, às vezes são escalas longas, e por mais que é um pouco inconveniente para a pessoa, com certeza, dependendo de quem você é, se você tá aí sendo um jovem aventureiro que não se importa muito de esperar mais tempo no aeroporto ou pegar e trocar de aeroporto, é uma opção bem legal para estar economizando. Outra coisa para economizar é as hospedagens. Então, geralmente o pessoal gosta de ficar em hotéis, com certeza, mas hotéis geralmente tem um valor um pouco mais alto, então opções para economizar às vezes é ficar numa pousada, ou dependendo de quem você é, se você é aquele jovem que vai sozinho, aventureiro, ficar em um hostel é uma boa opção, às vezes um quarto compartilhado, um Airbnb, ou tem vários outros aplicativos, tipo Couchsurfing também, que você consegue economizar em hospedagem, né? Então tem várias formas de estar economizando em hospedagem, mas claro, vai depender do quanto você faz questão do teu conforto ou não. Tem gente que faz questão de ter um banheiro privativo, um quarto, um café da manhã e etc. Então ainda assim vale a pena ficar num hotel, mas daí você pode procurar dentro das opções de hotel, um hotel que seja um pouco mais acessível para o seu bolso. A terceira coisa é a questão da alimentação. Então assim, alimentação não tem como dizer, mas a gente gasta muito mais quando está viajando do que no nosso dia a dia. Então a primeira opção é você frequentar mercados locais, comprar algumas comidas e fazer a sua própria comida. Claro que isso vai demandar de uma cozinha, então se você tá no hostel, geralmente tem alguma cozinha comunitária, se você tem um Airbnb, às vezes você pode ter uma cozinha, então vai muito da tua hospedagem, então do que tu tem, mas se tu tiver é uma ótima opção. E uma outra questão também é de fazer refeições na rua mesmo, mas em barracas de comida de rua. Então claro que vai depender muito do destino e você tem que ter muito cuidado também para consumir alimentos que você não conhece, de rua e etc, mas tem vários lugares que é super tranquilo, né? Comer às vezes numa barraquinha de cachorro-quente ou alguma coisa assim. E provar da comida local também é uma forma de adentrar a gastronomia local. A quarta dica é em relação aos transportes. Em vez de ficar gastando dinheiro com táxi, transfer, esse tipo de coisa, usar os transportes públicos que são oferecidos nas diversas cidades, tanto brasileiras quanto internacionais. Então, tem algumas cidades que, por exemplo, Nova York, você pode tentar utilizar o metrô, que é uma ótima opção. Se você vai para Foz do Iguaçu, você pode tentar utilizar os ônibus, que é uma outra ótima opção. Alguns lugares, por exemplo, na Europa, você consegue se locomover muito bem de trem, como na Suíça, por exemplo. E a outra opção é andar a pé. Andar a pé, você pode andar na maior parte das cidades que você for turistar, e é uma ótima opção de estar explorando a cidade, estar mais perto da forma como os moradores vivem, né? Você, muitas vezes, se está andando mais a pé na cidade, consegue descobrir algumas coisas, entender um pouco mais como funciona o fluxo da cidade, justamente por você estar andando ali a pé. Então é uma opção econômica, com certeza, e também bem legal de estar já passeando junto com esse teu transporte, de estar caminhando, sabe? A quinta coisa é referente às atrações e também descontos para os atrativos turísticos. Então tem muitas cidades que oferecem descontos para entrar dentro dos atrativos turísticos, esses cupons de desconto que às vezes você acha pesquisando a fundo na internet, blogs, esse tipo de coisa. Outra coisa muito legal é a oportunidade de ter entrada gratuita em alguns dias da semana em alguns lugares. Então eu vou dar um exemplo, né? Quando eu visitei Nova York, tiveram diversos atrativos turísticos que eu conheci de graça ou pagando muito menos do que a maior parte do pessoal paga. Isso por quê? Porque eu pesquisei bastante para estar encaixando no meu cronograma. Por exemplo, tá? Eu não sei se isso mudou até o momento, até 2023, mas em 2019, quando eu fui, eu conheci o Museu 9/11, que é o museu lá das Torres Gêmeas,
que conta bastante da história, etc. E é um museu que eu lembro que estava em torno de $20 o ingresso. Mas como eu agendei antecipadamente, e aí tinha o dia gratuito que era na terça-feira, eu consegui na terça-feira de forma gratuita. Ou seja, eu economizei praticamente R$100 só numa entrada de um museu, e foi um dos museus que eu mais gostei. Então vale muito a pena você pesquisar o que tem de gratuito, quais são os dias, se tem algum cupom, se tem algum festival na cidade acontecendo, né? Então é bem legal que fazendo uma pesquisa sobre o destino você consegue descobrir muitas coisas com que você pode economizar nas atrações turísticas. E claro, também conhecer alguns parques, alguns lugares ao ar livre que você tem entrada gratuita e que vale muito a pena conhecer. Resumindo, então é bastante importante, primeiramente, você fazer um planejamento financeiro de quanto que você quer gastar, qual que é o destino que você quer ir, se faz sentido, cabe no seu bolso. Se sim, começar a pesquisar passagens aéreas, hospedagem, e isso pode demorar alguns dias até que você encontre uma oportunidade bem legal para você comprar. Quando você achar, aproveita e compra, porque os valores podem mudar o tempo todo. Também é importante pesquisar algumas dicas de como economizar na alimentação em determinado destino que você for conhecer. Se for possível você ter uma cozinha, né? Já pegar uma hospedagem que tenha acesso a uma cozinha, comprar alimentos em algum mercado e fazer sua própria comida. Outra opção é pesquisar sobre os transportes públicos. Às vezes você compra algum cartão, algum bilhete que te dá acesso a utilizar o transporte público, às vezes por uma semana, alguns dias, que vale muito a pena, mesmo que você tenha medo. Mas eu não sei usar, é uma cidade diferente. Não tem problema, o legal às vezes é se perder tentando andar no transporte público. Claro que tem gente que não gosta desse tipo de perrengue, tudo bem, mas você tem que entender que você vai gastar mais. Agora, se você quer economizar mesmo, aceita o perrengue e compra, comprei ticket de metrô, fui pro lado errado, vai lá, faz a baldeação, pega outro metrô. Claro, vai gastar um pouco mais de tempo, mas com essas coisas você também acaba aprendendo como se locomover na cidade e vai adquirindo experiência. Também pesquisa bastante sobre as atrações gratuitas, porque eu tenho certeza que na maior parte dos destinos você vai encontrar atrações ou que já são gratuitas, ou que são gratuitas em alguns dias específicos, ou que você consegue um desconto. Então é uma possibilidade bem legal de estar pesquisando e conseguindo fazer bastante coisa legal no destino que você está indo. Para finalizar o vídeo, eu queria falar para vocês que é possível sim viajar com um orçamento limitado. Fazendo um planejamento adequado, você consegue viajar, ser muito feliz na sua viagem sem gastar uma fortuna. É só ter um planejamento certinho e ter bastante pesquisa. Então é isso, obrigada por assistirem, deem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos e também comentem aqui no vídeo o que vocês acharam dessas dicas e se você tem mais alguma dica que seja útil para estar economizando nas viagens, que eu vou ficar bem feliz em saber. Tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau!